Boa noite a todos. Eu sou professor, né? Agradeço aos alunos e aos tutores que estão participando, especialmente aos alunos surdos, né? Agradeço também aos alunos ouvintes que estão aqui, que estão aprendendo a sinalizar, né? Que estão aprendendo a língua de sinais. Então, vocês lembram, recordam de dois momentos? Alguns alunos já responderam, né, algumas perguntas, duas perguntas, e alguns não colocaram nada nessas respostas, né, e acabaram tendo a nota 0. E teve isso até 24 de janeiro. Tá, temos até 24 de janeiro. Dia 25, caso aconteça algum problema com a internet, algum problema, né? Que possa estar perdendo essa atividade, dia 25 pode refazê-la, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, sobre a atividade, né, do nosso terceiro módulo, atividade 3. Eu modifiquei a data, né? Antes estava uma data equivocada, né? Estava dia 30 de dezembro. Então, houve essa alteração para o dia 30 de janeiro, tá certo? Isso referente à atividade do módulo 3. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre os pares mínimos em libras e também sobre as sílabas, este é o sinal de sílaba em libras, né? Esses dois pontos, né? Claro que tem várias outras temáticas, mas nós vamos abordar, né? Vamos focar nestas duas, pares mínimos e sílabas, no nosso terceiro módulo. E claro, futuramente vocês podem estar desenvolvendo mais essa área, né? Sobre a fonética, sobre a fonologia, com foco na língua de sinais. Mas hoje, repito, a gente vai trabalhar especificamente essas duas temáticas. Dentro do que a gente vem estudando, né, a sigmanologia. E a gente já viu várias características e hoje vamos trabalhar duas delas, como eu falei, os pares mínimos e as sílabas. Então, ao falarmos de pares mínimos, né, vamos falar dos pares mínimos. O que são? Os pares mínimos, né, de acordo com o autor, né, tem esses dois sinais, de acordo com a Ronice Quadros, juntamente com Loden de Carnot, este é o sinal de Carnot, ambas, né, desenvolveram uma pesquisa, um estudo linguístico voltado, né, para os pares mínimos na Libras. E também temos outros autores das línguas orais que também discutem os pares mínimos. Podemos encontrar esses trabalhos também. Mas ao pensarmos, né, é importante pensarmos esta característica nas línguas de sinais. A gente precisa pesquisar no Brasil, né, especificamente a Libras,
para, né, a gente precisa desenvolver essas pesquisas, porque elas ainda são escassas, né? Pesquisas de mestrado, de doutorado, sobre os pares mínimos ainda não existem, na verdade. Nós ainda não as encontramos. Fazer o quê, né? Infelizmente, é assim. E aí nós só encontramos um resumo sobre os pares mínimos neste livro, né, dessas autoras que eu mencionei. Vocês podem ver a configuração de mãos, né? A mão. O sinal de queijo, na imagem aí no slide, o sinal de queijo, né? E ao lado, o sinal de pedra. Comparem, vejam, ambos sinais. Eles são pares. O sinal de queijo, né? Qual o lugar, né? O ponto de articulação desse sinal? No queixo. E o sinal de pedra também acontece no queixo, né? Eles têm o mesmo ponto de articulação. E o movimento, né? O segundo parâmetro que a gente está analisando. Queijo, olha o movimento de sobe e desce. E o mesmo movimento nós vamos encontrar no sinal de pedra. O movimento também é igual. Porém, a configuração de mãos, né? As configurações são diferentes. Uma acontece ali o número 2 e a outra com a mão fechada. Compreendem? Modificou um parâmetro, por isso que eles são pares mínimos, eles são semelhantes. Ó, pedra, repetindo, este sinal. Pedra. Né? Às vezes utilizam assim o sinal, né, no dorso da mão. A gente sabe, né, que tem as variações. Mas aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, é pedra realizada no queixo. Tá? O ponto de articulação não é ao lado. Pão duro, né? Aqui ao lado. Pedra é no queixo. Corrigindo, cara de pau. O Rodrigo sinalizou ali. Este sinal é conhecido como cara de pau. Então, né? E observando o movimento. Em se tratando do movimento, também nós temos pares mínimos. Observem no exemplo, né? Vamos comparar os dois sinais. O sinal de trabalhar e ao lado nós temos o sinal de vídeo. Fazendo essa comparação, a configuração de mãos é a mesma, né? As duas mãos em L. O ponto de articulação de ambos os sinais, né? Ambos acontecem no espaço neutro, são iguais. Entretanto, o movimento difere. Observem, trabalhar é um movimento de vai e vem, alternando as mãos. É um movimento semelhante, deixa-me ver. Bidirecional. É um movimento bidirecional. É de vai e vem, alternando as mãos. Já o sinal de vídeo, não, ele é diferente, o movimento é diferente. Apresenta um movimento simultâneo. As duas mãos, né, vão o mesmo movimento ao mesmo tempo. Ok? E um terceiro tipo, né, de par mínimo
O terceiro tipo de par mínimo, ele acontece quando o ponto de articulação é diferente. Ó, o primeiro sinal na imagem, o sinal de aprender. E o segundo sinal, que está aí ao lado, é o sinal de sábado. Né? E ao compararmos os sinais, nós vamos perceber que a configuração de mãos, né, as configurações de mãos são iguais, a mesma. O ponto de articulação é o que difere. Né? Aprender acontece na testa e sábado acontece na boca. Eles são diferentes, os pontos de articulação. E o movimento? O movimento é o mesmo. Ok? Sendo assim, o ponto de articulação é o parâmetro que vai diferir. Por isso, os sinais são pares mínimos. Os principais tipos de pares mínimos são esses que eu apresentei, né? Quando difere a configuração de mãos, ou o movimento, ou o ponto de articulação. Não pode ser a expressão facial, a direção, não. São esses três parâmetros, tá bem? Conseguiram compreender? E a gente precisa ter cuidado. Algumas coisas eu já observei em alguns artigos, né, com alguns probleminhas, indicando 5 parâmetros quando fala de par mínimo. Só que não é, né? A gente precisa ter atenção. E a nossa fonte principal é o livro da Ronice e da Lodenir, tá? E aí, se vocês forem futuramente pesquisarem no TCC de vocês, né, muito importante que vocês tenham esse livro como fonte, e é um tema muito importante. Até aqui, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa sobre o tema par mínimo? Rosângela. Este é o sinal de Rosângela. Boa noite. Me vem bem? A gente precisa ter cuidado, né, nas nossas referências. Ter atenção, né, ao livro, aos artigos. Por exemplo, este dicionário. Já teve outras edições dele, né? Vocês têm esse livro? O professor sinaliza que não utiliza, não viu ainda, né? Mas, Angela, qualquer dúvida sobre, pode me perguntar. Sim, professor, ele também tem em PDF, tá? Já encontrei. Do professor, tem outro do professor Rodrigo. Este é o sinal do professor, se eu não me engano. Eu acho que é assim. O senhor conhece? Rodrigo? Pronto. Conheço. Qual o segundo nome dele? Eita, eu esqueci no momento, professor. Eu só lembro do primeiro. E que o sinal é assim. Eu vejo ele sempre sinalizando dessa forma. Pronto, e aí ele explicou, né, sobre essa questão dos artigos em PDF, que muitos podem ter inadequações, e é importante a gente estar atento a isso, né? Principalmente a gente que está no âmbito universitário, a gente tem que ter cuidado nas atividades, né, para evitar alguns erros. Então, é bom a gente ter atenção na pesquisa desses materiais, para evitar essas inadequações.
Isso, eu queria só alertar sobre esse problema, né? Então, com a fala da Rosângela, que ela traz esse novo dicionário, que é muito importante, né? A gente tem várias seleções de dicionários do Capovilla, né? Várias edições. E são sempre reformuladas e lançadas para o público. E aí, nessas edições, tem vários sinais, e alguns sinais são bem antigos, e por isso que dicionários mais atuais são bastante importantes. Principalmente porque esses dicionários trazem variação linguística. Ali são feitas pesquisas científicas e aí fazem a seleção desses sinais, que são assim publicados e divulgados. As pessoas observam esses sinais, essas variações dos sinais mais utilizados e colocam nesses dicionários. Por isso que dicionários mais atualizados são bastante importantes. Muito bom. E ter acesso também a todos esses dicionários, até os mais antigos e os mais atuais, para a gente também realizar comparações. Esse sinal era utilizado, agora já mudou, e assim fazer até uma pesquisa de TCC. Isso é bastante interessante também vocês observarem. Certo? Agora, o senhor do José Inácio quer falar? Estão me vendo bem? Sim, eu vejo bem. Boa noite a todos. Então, vou retomar aqui a fala. Então, estava explicando sobre, por exemplo, que antes eram 5, né, dos parâmetros, e agora só esses 3. Eu achei bastante interessante isso, de ser só alocação, movimento e configuração de mão. Gente, alguém traduz? Eu não fixei, professor. Então, esses três parâmetros, né, foram acrescidos, né? A orientação não e a expressão também não. Então, retira esses dois nos pares médios, principalmente esses três parâmetros principais, ok? Claro? Ok. Rodrigo, só um momentinho. Rodrigo, pode fazer. Rapidinho, só complementando, porque talvez, né, alguns alunos podem estar confusos, ter alguma dúvida. O professor Roberto hoje ele está explicando sobre pares mínimos, certo? Por exemplo, você falou antes dos 3 parâmetros principais, mas para contextualizar a turma acerca dos pares mínimos, né, que está dentro dos pares mínimos. Por exemplo, nós na aula anterior, você explicou que existem 5 parâmetros, né, que tem pessoas que dizem que tem 7, mas agora, né, você está explicando o foco nesse assunto dos pares mínimos, como surgiam os pares mínimos.
principalmente esses três parâmetros, na configuração de mão, Certo? ou alocação, movimento, ok? Só isso para ficar claro para a turma, essa questão dos parâmetros. Estamos focando agora nos pares mínimos. Concordo perfeitamente. Certo. Ok. Pronto, a gente já pode finalizar pares mínimos e adentrar no outro tema da nossa aula, que é a síntese. Eu acredito que vocês não conhecem, que vocês vão aprender aqui hoje. Vamos dar continuidade, agora falando um pouco da estrutura silábica na língua, que é bastante importante vocês terem esse conhecimento. Muitos ouvintes também que estão realizando mestrado já realizaram essa pesquisa e divulgaram dentro dos estudos da sigmonologia na Libras. Já existem muitas pesquisas no campo do mestrado dos estudos linguísticos. Esse é um tema bastante novo sobre as sílabas na língua de sinais e, mesmo sendo algo novo, é bastante importante para os estudos da fonética e fonologia. E a sigmonologia, ela pode reforçar esse estudo. Já existem autores linguísticos que se interessaram por esse tema, que é bastante recente. Eu também, como pesquisador, tenho esse interesse nesse tema, no qual eu acho muito bom a gente estar estudando mais sobre as sílabas. Por isso também quero trazer aqui para que vocês possam aprender. É bastante relevante. Então, vocês leram que tem no slide que eu estou apresentando? Então, vou dar uma resumida para vocês. O autor Emuel, da publicação de 2002, junto com Rust, outro autor que também explica um pouco sobre a sílaba. Eles apresentam que é um campo dividido em duas pesquisas, dois pontos de estudo, que é a rima, ritmo, rima, que é esse sinal aqui, e também outro tema que é o ataque, que é outro campo de estudo dentro das pesquisas, que não tem sinal, que vai tratar principalmente da configuração de mão, tanto na línguas orais como de língua de sinais.
E alguns desses linguistas têm opiniões referente a estes dois temas, que são bastante pesados. Eles tratam tanto como a sílaba pesada, como a sílaba leve. Eles fazem essa comparação, essa distinção. E aí, por isso que esse termo pesado, ele surge nessas pesquisas. E aí, eles fazem várias pesquisas e distinções. Na semana passada, na última aula, eu expliquei um pouco sobre isso, sobre o movimento e vários outros temas. Bom que vocês possam estar fazendo essa retomada sempre que possível da segunda aula, para poder estar fazendo um aprendizado. Então, podem ir lá na aula que está no YouTube e assistir. Aí, dentro desses dois campos de estudo, vai haver essas comparações, principalmente do movimento, dos tipos de movimento. Por exemplo, o movimento de direção até outros tipos de movimento, como o secundário, o segundo movimento. Então, tanto o movimento de direção quanto o movimento de secundário. Então, esse movimento é a direção. Essa direção, ela pode ser pesada. Essas sílabas, esse movimento, ele está dentro, ele está composto, ele está interno à sílaba, é interno à sílaba. São movimentos secundários também. Dentro dessa sílaba, né, as sílabas leves. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou mostrar a vocês, ok? É bom que a gente visualize a imagem para ter uma noção disso que a gente está tratando. Ó, vejam. Movimento. Movimento direcional, né? A direção. Vejam. Tem um movimento retilíneo, tem o helicoidal, tem o movimento circular. O sinal de homem, por exemplo, ok? É um movimento que é para baixo, é um movimento retilíneo. Ok? É um movimento forte. O segundo. Veja, um movimento de avião. Avião. É um movimento retilíneo, ok? Movimento retilíneo. Temos o terceiro. É o sinal de mulher. Esse sinal, mulher, movimento retilíneo. A mulher sentou. A mulher sentar. Então, existe essa seta, né? Uma direção que está apontando para baixo. E o quarto é o movimento de tomar café.
tomar café. Então, existe esse movimento que ele tem uma direção, é um movimento direcional. Então, isso faz parte da sílaba, sílabas pesadas. Entenderam claramente? Então, isso é pesado. Então, vejam, a questão do movimento interno do sinal. Dessa sílaba, movimentos leves. Por exemplo, o sinal de pão, pão. Este sinal tem um movimento, certo? Pão. Não tem direção, né? Não combina com o movimento direcional, é um outro tipo de movimento. Esse sinal, pão, que é mais leve, está dentro dessa classificação de leve. O segundo seria a tesoura. Ok? Tesoura. Tesoura, esse é o sinal. Somente esse. Não tem... O movimento está no dedo, né? Não abrir e fechar de dedos. Isso é leve. Se, por exemplo, eu for usar cortar, assim, dessa forma, aí sim muda para a classificação de pesado, né? Pesado e leve, os dois. Esse aí, cortar, né? Há um movimento maior. Então, é pesado e é leve. Okay? Sílabas pesadas e leves. Mas tesoura, não, é leve. O terceiro sinal. É o sinal de moto. Sinal de moto. Este é o sinal. Sílaba leve. E o quarto exemplo é o exemplo de laranja. Laranja. Que tem a sílaba leve. Okay? O quinto exemplo é o sinal de coelho. Sinal de coelho. Tem uma sílaba leve, tem sílabas leves. Coelho. E o sexto exemplo é o sinal de maçã, dessa forma. Maçã, dessa forma. Sinal, sílaba leve. Então, dessa forma, o movimento interno, ele combina com a classificação de sílabas leves. Já o movimento direcional, né, a direção do movimento, combina com sílabas pesadas. Mas, em Libras, né, temos também essa importância linguística, né, de forma oral. Isso acontece também, essa classificação silábica, diferente de como ocorre nas línguas de sinais. Sílabas leves, sílabas pesadas. Há essa separação. Então, na Libras, há a sinalização, sílabas separadas. Entendem? Entendem claramente? Bom. Vejam, os sinais com um movimento que se repetem, né, de repetição. Qual a classificação silábica? É pesada ou leve, né? Esses movimentos de repetição, qual seria essa classificação? Então, há sílabas leves. Por quê? Porque tem
movimentos secundários, ok? Movimentos secundários. Então, observem o sinal de banana. Banana é um movimento repetitivo. Essas sílabas são leves. Outro exemplo, segundo exemplo de movimento de repetição. O segundo exemplo é o exemplo de sapato. Este sinal, sapato, então repete-se. Há uma repetição, sílabas leves. O terceiro exemplo é o sinal de cavalo. Este sinal, cavalo. Então, sílaba leve também. E o quarto exemplo é o exemplo. O quarto exemplo é o sinal de sorvete. Sorvete. Esse sinal tem sílabas leves, ok? Então, por exemplo, eu estou dando a vocês alguns exemplos para vocês, né, inventarem um sinal. Por exemplo, estudar. E aí? Estudar combina sílaba pesada, ok? Combina. Outro exemplo, sinal de difícil, dificuldade. Seria o quê? Combina qual tipo? Combina leve, ok? Combina leve. Sílabas leves. Entenderam claramente? Certo? Vejam. Sílabas. Sílabas, esse é o sinal de sílaba. Este é o sinal, ok? Vejam, sílaba pesada. Sílaba pesada. Temos o primeiro exemplo. Vejam. O sinal do país. Arábia Saudita. Este é o sinal. Este é o sinal. Este sinal combina uma sílaba pesada, porque, vejam, temos aí uma classificação chamada trissilábica. Significa o quê? Significa que há 3 locações. A esta locação, perto do peito, próximo à boca, na testa. Há 3 locais em que o movimento perpassa. Certo? Ok. Entenderam claramente? Há locações diferentes. Lugares diferentes. O primeiro lugar na frente do peito, o segundo na frente da boca e o próximo na frente da testa. Vejam. Temos o sinal de macaco. Macaco. Este sinal. Essa é uma sílaba pesada. Por quê? Temos aí uma classificação de sílaba pela utilização de 2 mãos. Configurações de mão idênticas. Certo? Esse movimento aí. Temos a utilização de 2 mãos, por isso são sílabas dissilábico. 2 sílabas. Certo? Entenderam claro? O sinal, isso aí é uma sílaba pesada. Próximo exemplo. Vejam. Aí, o sinal de cavalo. Sinal de cavalo. Por quê? É monossílabo.
monossilábico. O sinal de cavalo não parece uma sílaba pesada, né? Parece uma sílaba leve. Parece que não combina com a sílaba pesada. Mas cavalo combina com leve. É monossilábico. Existe apenas uma sílaba, porque só tem um sinal, é feito com uma mão só. Então, seria monossilábico. É apenas uma mão, uma locação também, ok? Existe apenas uma locação, sendo, portanto, monossilábico. Por exemplo, rima é um outro exemplo, né? O exemplo de cavalo é este. É apenas uma sílaba, monossilábico. Outros exemplos, né? De sílabas leves agora. O exemplo de desculpe, desculpar, não tem movimento. Desculpar não tem movimento. É este o sinal. Não tem movimento. Portanto, temos apenas uma locação, sendo, portanto, monossilábico, estando dentro dessa classificação de sílaba leve. Monossilábico. Apenas uma sílaba. Vejam aí os próximos exemplos. O sinal de ficar em pé, estar em pé, também não tem movimento, é um sinal sem movimento. Estar em pé, que também só tem uma sílaba, sendo, portanto, monossilábico. Uma sílaba. Continuando. Nesse campo agora, a gente pode ter, né, sílabas mistas, no caso, sílabas pesadas e leves, né, ao mesmo tempo. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o sinal para surdo. Por que é um sinal dissilábico? Né, porque ele é um sinal constituído por 2 pontos de articulação. No caso, ouvido, né, e queixo. Então, a gente percebe que ele é constituído por 2 pontos de alocação, logo, né, 2 sílabas, ele é uma sílaba pesada e leve dissilábico. Então, o primeiro ponto dele no ouvido, o primeiro ponto de articulação dele, ele é pesado, e quando vai para o queixo, para a região do queixo, se torna leve. Então, o movimento inicial, o ponto de articulação inicial, ele é pesado, e aí durante, né, todo esse movimento, até chegar ao queixo, ele se torna leve. Então, ele se constitui como uma sílaba pesada e leve, dissilábico, no caso, sinal para surdo. Ele é constituído por 2 pontos de articulação ou 2 locações. Logo, dissilábico, ok? Vejamos mais um exemplo. O sinal para piscina. Esse é o sinal para piscina. Observem. Ele é constituído por 2 configurações de mão assimétricas, ou melhor, simétricas, e ele possui também 2 pontos de articulação. Mão esquerda mais à frente, mão direita mais atrás, e observe que novamente nós temos aí um misto de sílabas, esse primeiro sendo uma sílaba pesada, e essa, como não tem movimento, a configuração de mão que está mais à frente seria uma sílaba leve. Certo? Então, nesse contexto, nós temos aí piscina como sendo uma sílaba pesada e leve dissilábico. A primeira configuração de mão, né, com movimento, e a segunda sem movimento. Ok? Entenderam?
Vejamos essa imagem. Quando a gente adentra, né, na estrutura das sílabas na Libras, é muito importante que a gente veja como é organizada a estrutura. E nessa imagem de fonte Aguiar, ano 2013, na página 53, referência bibliográfica, eu fiz um recorte, trouxe aqui para o material do PowerPoint. Observem que a gente tem, imaginem como sendo a representação da sílaba. À esquerda, nós temos um A, que ele vai estar significando o ataque, que vai estar relacionado à configuração de mão, tá certo? Uma questão simbólica. Ou, dentro das línguas orais também, ele vai estar relacionado a um outro campo, né, linguístico. Do lado direito, nós temos a letra R, que vai estar representando a rima. Esse é o sinal para rima. Porque, no caso, no campo, né, das línguas de sinais, a gente vê que os pontos de articulação, movimento, né, essa questão de sílabas leves e pesadas, elas vão estar dentro do campo das rimas. Ainda sobre rimas, nós temos o N, o N simbolizando o núcleo, que vai também estar relacionado à questão do ponto de articulação. E a letra CO, que vai estar relacionada à questão também do movimento. Então, observem, né, que a gente tem essa divisão dentro do campo que vai estar da rima, né, que vai estar relacionado à questão do núcleo, né, da questão do ponto de articulação, e do outro do campo do movimento. Com relação às configurações de mão, que seria essa divisão, né, da esquerda, o que é que ela vai estudar? Né? Ela vai estudar as sílabas no campo de ordem pesada, leve, também direcionado também à questão do movimento. Então, todos estão me vendo, eu estou com um problema de internet, a internet está um pouco estável, inclusive eu vou até dar uma resumida na aula, porque eu estou com medo da internet cair. Então, falando da estrutura, né, continuando o campo de estudo da estrutura da sigmonológica, nessa estrutura a gente vê a presença, né, das configurações de mão como representação, o ataque, e o coda com relação à questão do movimento, né? Nesse campo, esses dois seriam opcionais, mas dentro da estrutura silábica, o núcleo ele seria de caráter obrigatório, certo? Eles são dispensáveis o ataque e o coda, no caso da configuração de mão e o movimento, mas o núcleo, nesse contexto, ele é dispensável. Então, nesse contexto, quando a gente estuda a questão das orientações, por exemplo, a gente vai ver que Sandler e também a autora Lila Martin, no ano de 2006, ambos eles trazem essa estrutura silábica como foi apresentado, né, na fonte anterior. Então é importante que vocês façam uso desse material para estudo e revisão bibliográfica. Vejamos agora alguns exemplos de sinais monossílabos na Libras, certo? Que vai ser constituído por, tecnicamente, uma única sílaba. Primeiro, o sinal para homem,
homem. Vejam, o ponto de articulação principal é nessa região do queixo, tá bom? Tem um movimento, mas ele é monossilábico. O próximo exemplo, ajudar-me. Esse sinal para ajudar-me, ele também é monossilábico. Terceiro sinal, o sinal para galinha. Também ele é monossilábico. Apresenta apenas um ponto de articulação. O quarto exemplo, o sinal para chave. Monossilábico também na Libras. O quinto exemplo, rato, ponto de articulação ao lado da boca. Então, possui, né, ponto de articulação, possui, né, movimento repetitivo, como vocês podem ver, mas ele se constitui como sendo monossilábico na Libras, tá certo? Apresenta apenas um ponto de articulação. O sexto exemplo, eu, ponto de articulação no peito, também é constituído como sendo um sinal monossilábico. O sétimo exemplo, o sinal para mulher, ponto de articulação nessa região, né, mais inferior, aí na questão, na região aí ao lado, né, da boca. Oitavo exemplo, o sinal para vela. Observem que nós temos, né, esse único ponto de articulação, então também se constitui como sinal monossilábico, uma monossílaba. Nove. O exemplo 9, o sinal para flor. Esse é o sinal. O 10º exemplo, o sinal para médico. Médico. Possui apenas uma monossílaba na Libras. Depois eu vou fazer uma explicação com relação a essa questão, né? Vocês observem que tem uma configuração de mão parada, né, como sendo pesada, e uma em movimento sendo leve. O 11º sinal, o sinal para palhaço. Palhaço. Também é uma monossílaba na Libras. O 12º sinal, o sinal para pão. Também uma monossílaba na Libras. O 13º sinal, o sinal para cadeira. Cadeira. Também é uma monossílaba na Libras. O 14º exemplo, elefante. Ponto de articulação, partindo aí do nariz. Então se constitui também como uma monossílaba na Libras. Um sinal para moto. Observem que uma configuração de mão parada, sendo leve, e a outra mão, a outra configuração de mão, possui um movimento, então, no caso, sílaba pesada. O 16º sinal e último, o sinal para girafa. Girafa. Também é um sinal monossílabo na Libras. Uma sílaba pesada nesse contexto.
Perdão, temos mais alguns exemplos. O 17º sinal, o sinal para uma hora. Uma hora. 18º exemplo, o sinal de em pé. Também é monossilábico. O sinal de desculpar possui apenas um tom de articulação, né, não tem movimento. Então, no caso, pertence também ao campo das monossílabas, né, Libras? O 20º sinal, sinal de prazer, possui apenas um ponto de articulação. Ele é um sinal pesado, né? Se constitui como sendo um sinal pesado. Possui, no caso, um movimento circular, de ordem circular. Adentrando agora no campo das dissílabas na Libras, vejamos alguns exemplos que constituem esse campo. O sinal para uva. Nesse caso, a gente não vai estudar o sinal propriamente dito, mas a datilologia, né? Fazendo o estudo terminológico, a gente vê que a gente pode usar esses dois sinais, né? Até de ordem de variação linguística. Observem esse sinal para uva, utilizando a questão datilológica. E nós temos a letra U, né, V e o A. Então, são duas sílabas. A Rosângela sinaliza perguntando se é pesado. Trata-se de um sinal pesado. É datilologia, né? Na verdade, não é um sinal, Rosângela. É só a soletração do termo. Por exemplo, quando a gente sinaliza, né, a palavra uva desta forma, trata-se de um sinal leve, né? Misto, na verdade. Leve e pesado por ter esse movimento com a segunda mão, tá? Então, quando se trata do sinal, a gente consegue classificar em leve ou pesado. Um segundo exemplo que eu trago é o sinal de menina. Observem, mulher mais baixo ou pequena, né? Realizado na bochecha. E é um sinal duplo, né? Ele acontece em dois momentos, ele tem duas sílabas. Primeiro aqui na maçã do rosto e depois no espaço neutro. O terceiro exemplo. Observem, tem a mão de base para a realização desse sinal, né? A mão que fica parada. E temos a outra mão que movimenta, né? Que faz o sinal de comprar. Comprar. E aí, é um sinal que tem também duas sílabas, um sinal dissilábico. Em quarto, eu trago o sinal de mesa. Ó, observem a constituição do sinal. Ele tem duas direções aqui, né, ó, mesa, da palma da mão. As duas mãos simultaneamente fazem o sinal. Mesa. Mais uma vez, né, o sinal acontece com as duas mãos simultaneamente. E é um sinal, né, pesado, sílabas pesadas. Em quinto, né, o quinto exemplo, dado, os dados. Olhem o sinal de dado. Faz o movimento e joga o dado à frente.
Este sinal de dado, ó, mais uma vez, a mão começa fechada e depois abre, né? Há uma mudança na configuração de mãos. Por isso, ele tem 2 sílabas. Sexto exemplo, zebra. Zebra, né? Tem 2 sílabas. O sinal de cavalo, aqui, ó, mais o sinal de listras, zebra. E acontecem 2 pontos de articulação. Sétimo exemplo, morango. O sinal de morango. Ele é constituído por vermelho, mais esses pontinhos do morango, realizado aqui no dorso da mão. Então, ele também é um sinal dissilábico. Em oitavo, o exemplo, né, a bola de futebol. Observem, bola mais futebol, bola de futebol. Também se constitui em um sinal dissilábico. Nono, a bola de voleibol. Não, mais uma vez, né, bola de futebol. Agora, em nono, a bola de vôlei. Observe o movimento. Em décimo, a bola de basquete. Bola de basquete. São, né, e os 3 sinais são também dissilábicos, né, esses 3 sinais para a bola. Liquidificador, 11º exemplo. Ó, o sinal de liquidificador também tem 2 sílabas. Sanduíche. Sanduíche. Mais uma vez, sanduíche. Também é dissilábico. Assim como o sinal de pássaro, passarinho. A gente realiza esse movimento de pinça à frente da boca, mais as asas, né? E, claro, também existem as variações, né? Às vezes, utiliza-se só com esse movimento à frente da boca, né? Para se referir a pássaro ou a pinto, né? Há várias possibilidades. Então, é mais comum a gente utilizar esses 2 sinais juntos para representar o pássaro, né? Representando o bico e o bater das asas do animal. Outro exemplo, o abacate. E aí existem várias variações. Dessa forma, o sinal pode ser realizado abacate, que tem também uma mão de base, e a outra mão realiza, né, o sinal. E aí, a mão, com uma mão só, trata-se de um sinal monossilábico, né? Mas quando eu uno ao sinal de verde, aí sim, torna-se um sinal dissilábico. Abacate, ele é constituído por esses 2 sinais, de acordo com a variação e com o contexto. Se eu fizer só este primeiro sinal, ele pode, de acordo com o contexto, significar colher. Não é isso? E aí vai depender do contexto e também das variações. E aí eu friso que é muito importante a gente ver a frase em si, tá? E para tornar diferente, né, de tornar claro esse contexto, a gente pode estar sinalizando dessas 2 formas, como se fosse o sinal de colher mais o sinal verde, e aí a gente saberá que é abacate.
agora vamos ver alguns exemplos de trissílabas. Temos o sinal de carteiro, trabalho, mais carta, né? São três sinais. Primeiro, trabalhar, ó, o selo da carta e a carta. Observe, são três. Por isso, se trata de um sinal trissílabo. Segundo exemplo, pescador, ele é constituído por homem. Lembram? Menino é feito assim, né? É um homem mais baixo. E pescador é homem baixo mais pescar. Homem baixo, pescar. São três sinais que constituem o sinal de pescador. Da mesma maneira, no terceiro exemplo, manicure, ele é constituído por mulher, mais trabalhar, mais pintar unhas. Mulher, primeiro sinal. Segundo, trabalhar. Terceiro, esse movimento de pintar unhas, constituindo o sinal de manicure. Desculpa, a palavra açougueiro eu escrevi errado, tá? Percebi agora. O açougueiro, né, é o homem que trabalha com carnes, né, vendendo carnes. Observem. Trabalhar, carne, vender. Três sinais constituem o sinal de açougueiro. Por isso, ele é um sinal com 3 sílabas. Agora, vou mostrar para vocês com 4 sílabas. Observem nos slides. Sinais com 4 sílabas, né? Quando a gente se refere à soletração. No caso, batata. Vejam, tem 4 sílabas. São 6 letras. 6 letras, batata. Né? Mas são 4 sinais. Ó, bom, o segundo exemplo. Percebam, são 4 letras. Percebem? São 4. B-O-M, B-O-M. São iguais. Há essa repetição. O B, uma. O, M, conta como se fosse só mais uma. E no B, novamente, que a gente vai contar 3, e B, O, M, conta como se fosse só uma. São 4 sílabas. Mais um exemplo. No exemplo da tá, observem a contagem. Tá, são 6. É diferente. Né? O B, o A e o T. Já no bombom, ó, a configuração do O e do M é semelhante, ela é contínua. É semelhante à uva. Observem mais uma vez, UVA. O movimento é bem semelhante. Tem essa continuidade no movimento. E aí tem só uma sílaba aqui. E o A, que tem uma configuração diferente. Por isso, ao todo, né, uva tem 2 sílabas. Aí, voltando, o B, né, é uma configuração bem diferente. O O e o M é como se fosse essa continuidade. Por isso, os dois juntos têm apenas uma sílaba. Mas depende, né? Lá nos Estados Unidos,
já é diferente o M. Ele é realizado dessa forma, né? Então, por isso, como eu estava explicando para vocês, bombom tem 4 sílabas. As minhas considerações finais, não é? Que eu trago aqui é que a sílaba é um tema estudado nas línguas orais e que ainda não foi fechado, né? É importante esse estudo nas línguas de sinais e acontece da mesma forma, né? Ainda não é um tema pronto. Existem vários detalhes a serem estudados, várias pesquisas a serem produzidas. E é bom que vocês aproveitem, né? É uma excelente temática para o TCC de vocês. Vocês têm alguma dúvida relacionada a sílabas em Libras? A Rosângela está sinalizando, mesa, professor, é leve ou pesado por ter esses 2 movimentos? Como seria? Qual seria? Qual a sua resposta, Rosângela? Sinalizem novamente. Certo, professor. Eu queria entender, né, se o sinal de mesa é leve ou pesado, né? Porque eu vejo esses 2 movimentos. É pesado, Rosângela. Bom, vou explicar para você. O movimento, né, a direção do movimento está de acordo com as sílabas pesadas. Observe. É uma sílaba pesada. Só um instante. A direção, né? A gente tem que observar a direção. E a direção está de acordo com as sílabas pesadas. Quando há essa modificação da direção do movimento. 2 sílabas, Rosângela. Quando tem a configuração de mãos. Acontece a mesma configuração de mãos com as 2 mãos. Trata-se de um movimento simultâneo, né? Quando as 2 mãos movimentam-se da mesma maneira ao mesmo tempo. Então, ele tem 2 sílabas. Compreendeu? Sim, claramente, obrigada. Mais alguma dúvida? O Inácio levantou a mão. Tá certo seu sinal, Inácio? Ok. Eu estava vendo durante a aula e algumas coisas ficaram confusas. Eu queria compreender melhor, por isso que eu resolvi perguntar sobre as sílabas, monossílaba, dissílaba. Queria entender mais sobre isso. Essa é a minha primeira pergunta. Eu fiquei pensando em relação a esse sinal aqui, que tem apenas sinal de galo, né? Só tem um movimento. Ou ele tem 2? Como seria isso? Fiquei em dúvida e eu queria que explicasse um pouco sobre isso. E outros temas também eu queria que explicasse mais sobre a questão desses movimentos, da análise desses movimentos. Sobre a questão de os tipos de movimento ser leve ou pesado, também fiquei um pouco em dúvida. No caso, o movimento é leve quando não tem movimentação, é isso? Então, relembrando aqui o que eu já expliquei e pontuei como obrigatório nesse estudo,
que é, no caso, a alocação. O estudo da alocação, o ponto de articulação é o primordial estudar. O ataque é outro tipo de estudo e a rima também. Mas, travou um pouquinho para mim. Esse sinal aqui. Ele é apenas um sinal. Ele tem movimento. E esse movimento é leve. Apenas um movimento. A locação é o principal ponto de estudo. Ele só tem uma locação, ele só tem esse movimento que é apenas em um local, que é na testa. Então, lembrar sempre disso, que o primordial analisado é o ponto de articulação que esse sinal está sendo realizado. Pronto, muito obrigada, professor, compreendi. Por exemplo, o sinal de mesa. Ele é 2 sinais, ele é disílabo, porque ele tem 2 sinais. Ele não é apenas um. E são 2 mãos que fazem 2 movimentos. Sinal de abacate, que a gente viu aqui também. Ele é monossílabo, mas uma mão, ela está sem movimento. Só uma mão que é ativa, que tem movimento. Entendeu mais claro, Inácio? Sim, muito obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Fique à vontade. Ninguém mais? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Então, beleza. Eu agradeço a todos os alunos que estiveram presentes nesta aula. Isso é muito bom e quero relembrar vocês da atividade do módulo 3. Essa atividade ela vai cobrar os conteúdos de pares mínimos, configuração de mão, locação e movimento. E também tratar do tema das sílabas. Monossílaba, dissílaba, então vai tratar todos esses conteúdos. A atividade ela vai estar valendo 100 pontos e ela vai estar disponível até o dia 30 de janeiro. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem estar procurando, entrando lá no fórum para eu poder esclarecer alguma dúvida, ou entrar em contato com os tutores de BOM. E aí vocês podem estar tendo atendimento, ou também tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Aí eu vou estar podendo explicar para vocês. Vocês entenderam? Muito obrigada pela participação de todos. Eu estou gravando a aula e logo mais estarei disponibilizando ela para que vocês possam assistir. Aí eu vou estar disponibilizando um link para vocês poderem estar vendo a explicação sobre a atividade. O Inácio tem uma pergunta? Calma aí. Professor, mais uma pergunta, né? O senhor está gravando e vai estar postando lá na plataforma. O senhor também pode disponibilizar os slides do primeiro, do segundo e do terceiro módulo para que a gente possa estar revisando o conteúdo? É possível, professor? E a gente possa acessar ambos os materiais? Obrigada. Certo, muito obrigada a todos, a vocês que estão participando. Finalizamos agora, não teremos mais aula, ok? Não teremos outra aula, esta é a aula final.
Boa sorte a todos vocês que estão se esforçando, arregaçando as mãos para fazer as atividades, que vocês sejam aprovados. Se não forem aprovados, dia 2 de fevereiro, né, temos a prova final. Sobre todos os conteúdos que foram trabalhados aqui em nossa disciplina, ok? Então, entenderam claramente? Eu espero, né, que vocês sejam aprovados. Eu acredito sim, acredito nisso. Certo? Tchau. Até. Boa noite a todos.